Quando o motor do Lockheed P-38 Lightning começou a emitir um som estridente, o piloto sentiu a adrenalina subir como nunca antes. Era 3 de março de 1945 e a missão de patrulha armada em Modena se transformara em um pesadelo. Com mais de 20 impactos crivando a cauda da aeronave, o Leme respondeu com um atraso preocupante. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia custar sua vida, mas havia algo em seu peito que o empurrava para frente. A expectativa de uma evasão imediata para salvar a aeronave estava presente, mas a visão de uma coluna blindada alemã avançando pela estrada secundária fez seu coração disparar. Enquanto o vento cortava seu rosto e a cabine se enchia do cheiro forte de óleo e pólvora, Douglas sentiu uma mistura de medo e determinação. Era um momento de revelação, uma chance de desafiar as probabilidades. Ignorando a instabilidade da aeronave, decidiu que não recuaria. O que poderia parecer uma loucura para outros, para ele, era uma oportunidade de fazer a diferença. Olhando pela janela, viu os tanques se movendo em formação, confiantes de que estavam fora do alcance aéreo. Seu instinto de sobrevivência lutava contra a urgência do momento e ele precisava tomar uma decisão. O coração pulsava em seu peito, a respiração acelerada enquanto as lembranças de seus companheiros de combate, muitos dos quais não retornaram, passavam por sua mente. Douglas lembrava-se das cartas trocadas com a família, do peso da responsabilidade que sentia em suas costas. Cada missão era um lembrete cruel do custo da guerra, e naquele instante ele decidiu que não deixaria que a dor e a frustração o dominassem. Com um espírito indomável, ele se lembrou das palavras de incentivo de seus superiores. A coragem é a chave para a vitória. A adrenalina era uma chama que queimava dentro dele, e a ideia de que ele poderia aniquilar uma fortificação nazista o motivava mais do que o medo. Ele ajustou os controles com mãos trêmulas, a cabine agora preenchida com um agudo zumbido de batalha. O som do motor se tornava quase uma sinfonia de guerra, um hino que clamava pela ação. O cenário à sua frente se transformou em uma tela vibrante, com o sol refletindo nos tanques, criando um brilho hipnotizante. Douglas respirou fundo e, com determinação, mergulhou em direção ao alvo. O mundo ao seu redor parecia desacelerar, mas a urgência do momento não permitia hesitação. A cabine se encheu de fumaça ao puxar o gatilho, e o estrondo dos canhões de 20 milímetros ecoou pela paisagem. Explosões ressoaram à medida que os tanques e caminhões alemães eram consumidos pelas chamas. Uma onda de satisfação percorreu seu corpo. Ele estava fazendo história enquanto liberava toda a sua fúria contra os inimigos. O cheiro de pólvora e o calor das chamas eram palpáveis, e ele sentiu como se estivesse em um sonho, uma dança mortal entre a vida e a morte. O tempo parecia se estender, mas em menos de 4 minutos ele havia destruído 8 tanques e 6 caminhões, uma façanha que se tornaria um eco na memória da guerra. Conforme se afastava da cena, seu coração batia descompassado. As balas ainda zumbiam ao seu redor, mas ele conseguiu manobrar de volta à base, sua máquina de guerra agora mancando e ferida. O P-38, que um dia havia sido uma promessa de poder aéreo, tornara-se um símbolo de ousadia. Com a adrenalina ainda pulsando, Douglas sabia que, mesmo ferido, sua determinação havia mudado tudo. A ofensiva terrestre alemã naquele setor fora cancelada, e a vitória, que antes parecia distante, agora parecia ao alcance. Meses antes daquele dia fatídico, a situação na Europa estava se intensificando. O Brasil havia decidido enviar suas tropas para lutar ao lado dos aliados na Itália, um gesto que não apenas buscava reverter o avanço das forças nazistas, mas também demonstrar a determinação e a coragem de uma nação que, embora distante, estava disposta a lutar pela liberdade. Desde o início de 1945, Douglas, um jovem piloto, sabia que a pressão sobre os aliados aumentava a cada dia.
Ele fora selecionado para integrar a Força Expedicionária Brasileira, um feito que ele considerava uma honra, mas que também carregava um peso imenso de responsabilidade. A cada missão, Douglas sentia o peso da guerra sobre seus ombros. Ele se lembrava das cartas que trocava com a família, as palavras que tentavam transmitir não apenas a rotina do campo de batalha, mas também seu desejo de voltar para casa. O peso das expectativas familiares, das promessas não cumpridas e dos rostos de amigos que não voltaram da linha de frente o acompanhava constantemente. A frustração de não poder fazer mais parecia sufocante, e a imagem da vitória se tornava cada vez mais distante, quase irreal. Entre as missões, Douglas e seus companheiros compartilhavam momentos de camaradagem, buscando aliviar a tensão que permeava o cotidiano. Em conversas noturnas sob as estrelas, eles falavam sobre o que deixavam para trás, os sonhos de um futuro que pareciam cada vez mais incertos. Entre risos e brincadeiras, era possível sentir a força do vínculo que os unia, uma fraternidade forjada no calor da luta. Douglas sabia que, assim como ele, muitos enfrentavam desafios semelhantes, mas cada um carregava suas próprias guerras internas. No entanto, a determinação de Douglas era inabalável. Ele se lembrava das palavras encorajadoras de seus superiores. A coragem é a chave para a vitória. Esse mantra tornou-se um farol em meio ao caos, guiando-o em momentos de dúvida. Quando as missões se tornavam mais perigosas, ele sentia o coração acelerar, mas também a adrenalina, um combustível essencial para a bravura. O calor do combate começava a entrar em seu sangue, e a ideia de que ele poderia fazer a diferença em um campo de batalha tão vasto e violento o motivava ainda mais. Naquela manhã específica, o briefing antes da missão estava carregado de uma tensão palpável. Todos estavam cientes de que a ofensiva terrestre alemã estava se intensificando em várias frentes. O comando distribuiu informações sobre os movimentos inimigos que poderiam impactar diretamente a segurança das tropas aliadas. Douglas escutava atentamente enquanto seus superiores explicavam as estratégias, mas uma sombra de preocupação pairava sobre sua mente. O que aconteceria se algo desse errado? Havia um custo inegável para cada avanço, e a pergunta que assombrava Douglas era: quem pagaria o preço dessa vez? Quando finalmente subiu ao cockpit de seu P-38, a realidade do combate se tornava mais concreta. O cheiro do óleo, o ronco do motor e a pressão do cinto ao redor de sua cintura eram lembretes constantes do que estava por vir. A responsabilidade de proteger suas tropas e atacar o inimigo pesava em seu coração. Enquanto o avião decolava, ele sabia que não estava apenas lutando por sua própria sobrevivência, mas por todos aqueles que contavam com ele. E assim, com a determinação de um homem que se recusa a falhar, Douglas se preparou para enfrentar o que estava por vir, sem saber que aquele dia mudaria o curso de sua vida e de muitos outros para sempre. À medida que o horizonte se desdobrava à sua frente, ele se lembrava de que, mesmo nas horas mais sombrias, havia um propósito em sua luta: a busca por liberdade e justiça. O som do motor se tornava uma sinfonia de esperança, uma música que ecoaria nos corações de todos os que se uniram na batalha. Douglas estava prestes a descobrir que, no calor da batalha, a coragem poderia não apenas mudar o destino de um piloto, mas também se tornar um farol de esperança para muitos. O momento central se desenrolou diante de Douglas como um sonho vívido e aterrorizante. Quando ele avistou os tanques alemães avançando em formação, uma onda de determinação tomou conta de seu ser. Os veículos pesados se moviam com uma confiança arrogante, como se acreditassem que estavam fora do alcance dos aviões aliados. O sol refletia nas blindagens, criando um brilho quase hipnotizante que ofuscava a visão.
Mas Douglas não se deixou desviar. Ele já estava decidido. O som do motor do P-38 ressoava em seus ouvidos, uma sinfonia de guerra que pulsava em seu coração. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco da altitude misturado ao cheiro de óleo e pólvora. O tempo parecia desacelerar. Cada segundo se tornando uma eternidade enquanto ele ajustava os controles com mãos trêmulas, mas firmes. Sua mente estava focada em um único objetivo: atacar. Em seu campo de visão, tudo se tornou um borrão de cores e sons. O mundo exterior parecia desaparecer, e ele estava apenas ali, de olho na coluna de tanques. Agora, pensou. Com um movimento ágil, ele mergulhou em direção ao alvo, o coração batendo acelerado. O sentimento era uma mistura de medo e excitação, uma dança entre a vida e a morte. À medida que se aproximava, os ecos da guerra preenchiam a cabine, o som distante de explosões, o zumbido dos motores e os gritos de batalha. Então puxou o gatilho. O estrondo dos canhões de 20 mm explodiu na quietude do ar, ecoando como um rugido em meio ao caos. As balas voaram em direção aos tanques e Douglas se viu envolto em uma nuvem de fumaça e adrenalina. As explosões ressoaram ao seu redor e ele viu os tanques sendo consumidos pelas chamas. O calor das explosões era palpável e um sentimento de satisfação tomou conta dele. Ele estava fazendo história, liberando sua fúria contra os inimigos que ameaçavam não apenas sua vida, mas a liberdade de seu povo. Cada disparo parecia uma vitória, e em menos de 4 minutos ele havia destruído 8 tanques e 6 caminhões. A sensação de poder e controle era indescritível. O P-38 dançava no ar, manobrando como uma extensão de seu próprio corpo, enquanto Douglas sentia a euforia e o peso da responsabilidade ao mesmo tempo. Ele não estava apenas atacando. Estava defendendo seus companheiros de armas, sua nação e seus ideais. Porém, a euforia foi rapidamente substituída pela tensão. Enquanto se afastava da cena de destruição, seu coração batia descompassado e a realidade da guerra voltou a inundar sua mente. As balas ainda zumbiam perto dele e, por um momento, a adrenalina que o invadia foi substituída pelo medo. A manobra de retorno à base foi intensa, sua aeronave mancando e ferida, cada vibração um lembrete do perigo que havia enfrentado. O P-38, que antes representava uma promessa de poder aéreo, tornara-se um símbolo de ousadia e resistência. Douglas percebeu que, mesmo ferido, sua determinação havia mudado tudo. Ele havia interrompido a ofensiva terrestre alemã naquele setor, e a vitória, que antes parecia distante, agora se tornava um eco mais próximo. O rugido de seu ataque reverberava em sua mente, e ele sabia que, apesar de qualquer custo, havia feito a diferença. Enquanto manobrava para pousar, o cenário da batalha se dissipava em sua mente, mas as memórias das explosões e dos rostos de seus companheiros permaneciam nítidas. Ele havia desafiado as probabilidades, e a coragem que demonstrou naquele momento se tornaria um símbolo de esperança para muitos. Douglas aterrissou, sentindo que não havia apenas sobrevivido, mas que havia deixado uma marca indelével na história da guerra. O silêncio que se seguiu ao pouso parecia um tributo ao heroísmo e à bravura que ele e seus companheiros haviam demonstrado. Enquanto observava o horizonte após o pouso, Douglas começou a pensar nas implicações do que acabara de realizar. O ataque não fora apenas uma série de explosões, fora um ato decisivo que poderia ressoar na guerra. Ele refletia sobre o impacto imediato de sua ação, sabendo que os tanques destruídos não eram apenas máquinas, eram símbolos do avanço nazista, agora paralisados. A coragem demonstrada havia mostrado que até mesmo o mais frágil dos guerreiros poderia se erguer contra um inimigo aparentemente invencível. O que antes parecia uma missão comum, agora se tornara um ponto de virada.
Douglas percebeu que sua ação poderia influenciar não apenas o moral de suas tropas, mas também o curso da guerra na região. O que ele fizera naquele dia poderia muito bem ter interrompido a ofensiva terrestre alemã, uma vitória estratégica que os aliados tanto precisavam. Enquanto o cheiro de fumaça ainda pairava no ar, ele sentiu uma onda de esperança crescendo dentro de si. A batalha não era apenas uma luta pela sobrevivência, era uma luta pela liberdade. Enquanto caminhava em direção à base, Douglas notou os olhares de admiração e respeito de seus companheiros. As histórias de bravura sempre foram contadas em círculos militares, mas ele nunca imaginou que se tornaria parte de uma dessas narrativas. A coluna foi simplesmente apagada. Ele ouviu alguém comentar em uma conversa próxima. Essas palavras ecoaram em sua mente, tornando-se uma frase que ele sabia que ficaria gravada na memória coletiva de seus colegas. Nos dias que se seguiram ao ataque, a atmosfera na base mudou. As notícias sobre a destruição da coluna blindada alemã se espalharam rapidamente, e Douglas se viu cercado por elogios e homenagens. Ele foi convocado para reuniões com oficiais superiores, aqueles que reconheciam a importância de sua ação. Ali, ele não era mais apenas um jovem piloto, tornara-se um símbolo de coragem e determinação. Os relatos de seu ataque foram documentados, e ele soube que se tornaria um estudo de caso em escolas de guerra, um exemplo de como um ato de bravura pode mudar o curso de um conflito. Enquanto se preparava para novas missões, Douglas refletiu sobre o peso de sua nova responsabilidade. A vitória não era apenas uma medalha de honra, era um lembrete constante do custo humano da guerra. Ele sabia que muitos de seus camaradas ainda enfrentavam desafios e que por trás de cada conquista havia sacrifícios que não poderiam ser ignorados. A luta pela liberdade continuava e ele não poderia se permitir perder a esperança. O impacto do ataque se estendeu além dos limites das fronteiras da batalha. Os relatos sobre a bravura dos pilotos brasileiros começaram a chamar a atenção internacional, e a determinação da Força Expedicionária Brasileira começou a ser reconhecida de forma mais visível. Douglas percebeu que sua coragem poderia inspirar outros tanto no campo de batalha quanto fora dele. O peso da responsabilidade que ele sentia agora era ainda maior. Enquanto olhava para o céu, lembrando-se do brilho dos tanques em chamas, ele se sentiu fortalecido. O que ele havia feito não foi apenas um ato de sobrevivência, mas uma afirmação de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luta pela liberdade poderia se transformar em um farol de esperança. Ele entendeu que a coragem poderia não apenas alterar o destino de um piloto, mas também acender uma chama de esperança em muitos outros que lutavam por um futuro melhor. A frase que ressoava em sua mente, a coluna foi simplesmente apagada, tudo o que ela representava agora se tornava parte de sua identidade. Ele sabia que, de alguma forma, tinha se tornado uma lenda, mas, mais importante, um aliado firme na luta pela liberdade. Enquanto a luta pela paz continuava, Douglas se preparava para as novas missões que viriam, determinado a fazer a diferença, um voo de cada vez. Nos dias que se seguiram ao ataque, Douglas encontrou-se em meio a um turbilhão de emoções e atividades. As salas da base estavam repletas de pilotos e oficiais, e todos discutindo os desdobramentos da batalha e as consequências do ataque audacioso. A atmosfera estava carregada de camaradagem e respeito. Ele percebeu que seu ato de bravura não apenas elevou seu status entre os companheiros, mas também uniu ainda mais a Força Expedicionária Brasileira. Em uma tarde ensolarada, Douglas foi convocado para uma reunião especial com seus superiores. Ao entrar, foi recebido por olhares admirados. Douglas, seu desempenho foi exemplar, começou o coronel, sua voz forte ecoando na sala. Você desafiou as probabilidades e mostrou a coragem que precisamos. As palavras do coronel encheram Douglas de orgulho e humildade. Ele sabia que não estava sozinho.
Cada piloto ao seu redor também arriscava suas vidas. Durante a reunião, os oficiais discutiram como a vitória precisaria ser utilizada para fortalecer a moral das tropas. Precisamos que todos saibam que a coluna foi apagada. Isso será um exemplo para manter a determinação dos nossos homens, sugeriu um capitão, recebendo concordâncias em resposta. Douglas percebeu que seu ato, mesmo em um momento de desespero, se tornara um símbolo de resistência. Após a reunião, encontrou seus companheiros de esquadrão. Entre risadas e histórias, eles estavam ansiosos por detalhes sobre seu ataque. Como foi voar em meio à fumaça? Perguntou um deles, divertindo-se. A leveza nas conversas ajudava a aliviar a tensão acumulada. Douglas sabia que esses momentos de camaradagem eram essenciais para suportar o peso da guerra. À medida que as semanas passaram, ele se envolveu em mais missões, cada uma trazendo seus próprios desafios. O espírito de sua unidade havia se fortalecido após o ataque e a moral estava em alta. Durante um voo, ele refletiu sobre como sua ação havia se transformado em um símbolo de esperança. Estava lutando por algo maior, um futuro que valia a pena. Em uma noite clara, enquanto conversava com um novo amigo chamado Miguel, Douglas percebeu que estava formando laços que iam além do campo de batalha. Miguel compartilhava histórias sobre sua família no Brasil e os sonhos de um futuro sem guerra. Cada um de nós aqui tem uma história, um motivo para lutar, disse Miguel. E Douglas sentiu o peso da responsabilidade novamente, mas também a força da amizade. Esses momentos se tornaram um ritual. Compartilhando risos e lágrimas, histórias de bravura e memórias de entes queridos, eles lidavam com o peso emocional da guerra. A conexão com seus companheiros era uma fonte de força, e essa rede de apoio se mostrava crucial para a sobrevivência. Douglas estava determinado a honrar não apenas a si mesmo, mas a todos que lutavam ao seu lado. Com seus amigos, sentia-se mais forte, mais capaz de enfrentar o que ainda viria. A história de sua bravura e a força da camaradagem se entrelaçavam, formando um legado que ecoaria através das gerações. Ele estava pronto para o que viesse, acreditando firmemente que juntos poderiam conquistar não apenas a vitória, mas também a paz que tanto almejavam. À medida que a guerra prosseguia, a pressão sobre a Força Expedicionária Brasileira aumentava. As missões tornaram-se mais frequentes e arriscadas, e o clima de camaradagem que antes predominava começou a ser testado por tensões emergentes. Douglas, agora um piloto reconhecido, sentia o peso das expectativas não apenas sobre seus ombros, mas também sobre os de seus companheiros. O que antes era esperança, agora se misturava com a realidade dura da guerra. Em meio a um clima de incerteza, debates acalorados começaram a surgir entre os pilotos. Havia divergências sobre as melhores estratégias a serem adotadas. Alguns argumentavam a favor de abordagens mais cautelosas, enquanto outros defendiam ataques mais agressivos, como o que Douglas havia realizado. "Precisamos ser ousados", exclamou um dos pilotos, lembrando a todos da vitória recente. No entanto, vozes mais cautelosas alertavam sobre os riscos de perder homens e máquinas em um combate sem estratégia. A tensão era palpável, e Douglas se viu no centro do conflito, tentando mediar as opiniões de seus companheiros. Certa noite, enquanto conversava com Miguel e outros pilotos, Douglas sentiu a frustração acumulada. "Estamos todos aqui por um motivo. Não podemos deixar que as divergências nos dividam. Devemos encontrar um meio termo", disse ele, tentando apaziguar os ânimos. Ele não queria ver seus amigos se afastando em meio a discussões que poderiam ser resolvidas com cooperação. Mas as palavras de Douglas não tinham o efeito esperado, e a tensão continuou a crescer. Além da luta interna, a realidade dura da guerra também se tornava evidente.
As perdas estavam aumentando e o custo humano da batalha começava a pesar sobre todos. Em um dia fatídico, a unidade perdeu um dos seus melhores pilotos, um amigo próximo de Douglas. A notícia caiu como uma bomba e a sensação de perda e desespero tomou conta da base. O luto se espalhou rapidamente e o clima de união que uma vez prevalecera agora parecia frágil. Durante o funeral, o silêncio era ensurdecedor e as lágrimas nos olhos de seus companheiros mostravam o verdadeiro custo da guerra. Douglas chegou a questionar se a bravura valia o preço que estavam pagando. Ele se lembrava das palavras de Miguel: "Cada um de nós tem um motivo para lutar", mas afinal, isso era suficiente. Como eles poderiam continuar a lutar quando a dor da perda parecia tão intensa? Esse dilema o atormentava e ele se sentiu perdido em meio à pressão crescente. Apesar das dificuldades, Douglas sabia que não podia deixar a dor moldar suas ações. Ele se lembrou da força que seu amigo representava e da determinação que havia unido a unidade. "Precisamos nos lembrar de quem estamos lutando", ele disse a seus companheiros em uma reunião. "Não apenas pela vitória, mas por aqueles que não estão mais conosco. Eles nos deram forças e devemos honrar suas memórias." A partir desse momento, um novo espírito começou a emergir entre os pilotos. Eles decidiram que as missões não seriam apenas uma série de operações, mas uma forma de homenagear aqueles que haviam sido perdidos. Em vez de se deixar levar pelas tensões, começaram a trabalhar juntos, de forma mais coesa, reconhecendo que só juntos poderiam enfrentar os desafios. Douglas sentiu que, mesmo em meio ao desespero e à dor, havia uma nova determinação crescendo dentro deles. A luta pela liberdade continuava, mas agora era também uma luta pela memória dos que haviam sacrificado tudo. Juntos, eles encontraram um propósito renovado. À medida que se preparavam para as próximas missões, Douglas percebia que, apesar das dificuldades, o espírito de camaradagem estava se fortalecendo novamente. Ele sabia que a guerra ainda traria desafios, mas acreditava que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. E naquele momento, a esperança começava a brilhar novamente, mais forte do que nunca. A guerra continuava a se desdobrar em várias frentes e Douglas e seus companheiros estavam prestes a embarcar em uma nova missão. No fundo de seus corações havia uma mistura de determinação e receio. Cada piloto sabia que a cada novo voo o risco aumentava, mas a lembrança dos que haviam caído se tornara um combustível para sua coragem. Eles lutavam não apenas por suas vidas, mas por um futuro mais brilhante que honrasse aqueles que haviam sacrificado tudo. O dia da missão chegou e o sol brilhava intensamente. A base estava em atividade, com equipes realizando os últimos preparativos para as aeronaves. Douglas observou seus amigos, notando como a camaradagem que se fortaleceu após a perda de um companheiro agora se manifestava em olhares determinados. Eles eram mais do que um grupo de pilotos, eram uma família. Antes de decolar, Douglas reuniu seu esquadrão. "Lembrem-se, estamos aqui para honrar aqueles que vieram antes de nós. Cada missão é uma oportunidade de mostrar ao inimigo que não seremos quebrados. Vamos fazer isso juntos", disse ele, sua voz cheia de emoção. Os rostos dos pilotos acenaram em concordância, a determinação brilhando em seus olhos. Era um chamado à ação, um lembrete de que a luta tinha um propósito maior. Enquanto subiam ao céu, a sensação de liberdade misturava-se com a pressão da responsabilidade. Os motores rugiam sob o comando de Douglas enquanto ele liderava a formação. O vento soprava em seus rostos, e a vista deslumbrante da paisagem italiana se estendia abaixo. Mas a beleza do cenário não poderia apagar a realidade da guerra. A missão era um apoio aéreo para tropas aliadas em terra, e a área designada estava cheia de inimigos.
Ao se aproximarem do alvo, a tensão aumentou. Douglas sentiu seu coração acelerar à medida que se preparava para a ação. Ele sabia que o sucesso da missão poderia fazer a diferença entre a vida e a morte de muitos soldados. Quando chegaram ao ponto designado, Douglas deu o sinal para o ataque. Os pilotos iniciaram suas manobras e o som dos canhões ecoou novamente. As explosões iluminavam o campo de batalha, mas a realidade era brutal. O calor e a fumaça eram intensos, e cada disparo representava uma luta por um futuro melhor. Ao retornarem, a tensão ainda pairava no ar. O sentimento de alívio ao chegar à base foi misturado com a dor persistente. As memórias dos amigos perdidos e as dificuldades enfrentadas ainda pesavam em seus corações. Nos dias seguintes, o impacto da missão se fez sentir. As vitórias das forças aliadas começaram a ser celebradas. Mas Douglas sabia que o custo era alto. As conversas com seus amigos se tornaram mais profundas. Eles compartilhavam medos e esperanças, tentando encontrar seu lugar em um mundo em constante conflito. Douglas se agarrou à ideia de que juntos poderiam superar qualquer desafio. A luta pela liberdade, embora dolorosa, era uma jornada que valia a pena. Ele queria que as histórias de coragem de seus companheiros fossem lembradas, que o sacrifício deles não fosse em vão. A memória dos que haviam partido se tornara uma luz que guiava seus passos. Com essa determinação, Douglas se preparava para o que ainda estava por vir, pronto para lutar pela liberdade e pela memória de todos que haviam sacrificado tanto nessa guerra.